Bom dia, queridos. Meu nome é Luiz Carlos, sou pastor da Igreja Vida Nova, no Jaguaré, em São Paulo, e tenho o prazer de compartilhar com vocês os Salmos, e hoje especificamente é o Salmo 61, que fala sobre Davi que confia no Senhor como seu refúgio. Diz assim o Salmo: Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que me temem o meu nome, prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade, que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Todas as vezes que a gente lê os salmos, às vezes a gente trata de refletir quem o escreveu como se fosse uma pessoa dos nossos dias, como uma pessoa que se relaciona com Deus hoje. Efetivamente, boa parte dos salmos foi escrita por Davi, e Davi muitas vezes escreveu como um homem comum, como o Salmo 23, um garoto que trabalha no campo, que conduz seu rebanho, mas muitos outros salmos ele o fez como rei, e esse é um deles. E obviamente a gente talvez saiba pela história como os reis se portavam. Agora imagina na antiguidade como um rei se sentia e como ele percebia a sua posição e a sua pessoa diante dos seus súditos. E quase sempre os reis querem se mostrar poderosos, grandiosos, habilidosos, aqueles que vencem todas as guerras, aqueles que são sempre são imbatíveis, são maravilhosos na concepção deles. E eles divulgam isso. Você vai ver nos escritos dos reis antigos, poucas coisas se sabem sobre suas derrotas, sobre seus fracassos. A gente sabe dos fracassos de alguns reis por causa dos reis que venceram aquela determinada guerra ou aquela situação. Então a gente sabe que um rei sofreu uma derrota pelaquele rei que venceu aquela batalha. Mas aqui o salmista, que é Davi, ele sempre se manifesta como alguém que precisa de socorro. Ele se demonstra dependente, fraco. Ele diz que, olha, eu preciso de uma rocha. Eu sou a rocha aqui em Israel, eu sou a pessoa que as pessoas vão buscar confiança, mas eu preciso de uma rocha que é muito mais alta do que eu, e essa rocha é você, Deus. E ele põe em Deus a sua confiança e sabe que essa confiança vai transcender aos seus dias. Quase sempre os reis, os grandes, eles querem perpetuar suas obras, eles gostam de fazer grandes monumentos, para que seus nomes continuem sendo homenageados, assim, exaltados pela nação. Então, hoje nós temos situações como pontes, viadutos, rodovias, que de alguma forma a gente coloca o nome de uma pessoa para que ela se sinta assim até enaltecida, porque a perpetuidade do seu nome vai depender daquilo que você fez ou realizou. Mas o salmista sabe que a perpetuidade do seu nome depende de quanto ele confia em Deus. E ele diz, olha, prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Hoje, em todo canto do mundo, em todas as gerações, se fala sobre Davi. Obviamente que ele está falando do Messias, mas ele também está falando dele. E como é que a gente consegue prolongar os nossos dias, prolongar o nosso nome? Mediante o quanto confiamos em Deus, o quanto depositamos a nossa confiança nele. Não é pelo aquilo que nós realizamos, ou aquilo que nós construímos, como um prédio, como uma praça, como dizem que eu gosto de um chafariz, porque na fazenda tem alguns, mas o homem que quer que seu nome seja perpetuado diante de Deus na eternidade, vai depender do quanto ele busca o Senhor e quanto ele confia no seu nome. Ele diz assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos dia em dia. Então é essa conjunção entre eu cultuo a Deus e estou disposto
a cumprir com todas as coisas que eu prometi para Ele, e Ele me retribui, fazendo com que meu nome seja perpetuado diante da presença dEle. E o que é mais importante, porque uma ponte certamente vai cair em algum momento da sua história. Um prédio talvez um dia seja derrubado para construir um outro, ou uma praça, que seja lá o que for. Porque é assim que a gente gosta, né? Atenua nossos sentimentos de valor e continuidade. Mas aquele que confia no seu nome, no nome do Senhor, e deposita nele a sua esperança, esse terá seus dias prolongados até a eternidade. Deus te abençoe.